quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. A guerra da carne e do espírito. A guerra da carne e do espírito. É o que Paulo trata aqui neste capítulo. E por que razão? O apóstolo Paulo, ele faz considerações sobre como essa raça caída, como nós, seres humanos, podemos ter a oportunidade dada por Deus de voltarmos àquela origem de Adão e usufruirmos das bênçãos que ele tem prometido para a sua criação, porque quando Deus formou o ser humano, Deus tinha no seu propósito viver com este ser a eternidade. Mas o ser humano se perdeu dele. Então Deus agora, ele providencia o resgate desse ser. E Deus afirma que não é através do cumprimento de ritos, nem mesmo através do cumprimento da lei mosaica, e muito menos pela realização de boas obras, que o ser humano vai conseguir a libertação da sua alma, a sua salvação, mas pela bendita graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo diz para eles: vocês não precisam fazer nada porque já foi feito por vocês. Não é por vocês cumprir a lei que vocês vão alcançar a misericórdia de Deus, mas é por graça. Não importa o quão pecadores você seja, Jesus já pagou o preço dos seus pecados. Aí os judeus se assustam e começam a dizer que Paulo era um herege, que ele estaria incitando o povo ao pecado, à desobediência. E para você ter uma ideia, na Idade Média, muitos religiosos chegavam ao ponto de ensinar que quanto mais aberrações as pessoas cometessem, mais perdão de Deus elas receberiam, mais graça de Deus. E quando Paulo vem com esse discurso, não é pelo que você faz, mas é pelo que Deus fez por você, eles começam a achar que Paulo estava liberando para todos, que todos podiam aprontar o que quisessem. E ele escreve o capítulo 6 para mostrar que não é bem assim. Por isto que ele diz aqui: portanto, o que vamos dizer? Portanto, o que nós vamos dizer diante de tudo que eu afirmei para vocês? Será que devemos continuar vivendo no pecado? Será que devemos continuar desobedecendo a Deus? Transgredindo os ensinamentos divinos? Continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Ele faz essa pergunta na sua carta, como se estivesse dialogando com um personagem que ele mesmo cria. E ele então dá a resposta: é claro que não. Paulo está afirmando aqui: o que eu tenho dito para vocês é que vocês não podem fazer nada para resolver o problema do pecado. Não há nada que o ser humano possa fazer. Mas isso não significa licença para as pessoas continuarem errantes. Permaneceremos então desobedecendo,
permaneceremos pecando para que a graça de Deus venha sobre nós? De modo algum. É claro que não. E por que razão? Ele explica. Porque nós já morremos para o pecado. Paulo está dizendo que quando você se reconhece pecador, pecadora, e você percebe que não pode fazer absolutamente nada para resolver o seu problema, então você entrega a sua vida a Jesus, porque Jesus já fez tudo o que precisava ser feito por você. E Paulo diz: você que agora entregou a sua vida para Jesus, vai continuar vivendo a vida que vivia antes? Vai continuar aprontando? Vai continuar desobedecendo? Vai continuar pecando? De modo nenhum. Porque nós já morremos para o pecado. Quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você morre para si mesmo. Você não tem mais vontade própria. Há um rompimento. Há uma morte. Você não pode estar servindo ao Senhor naquela hora de culto e depois que sai daqui você está vivendo como qualquer outro. Dentro das igrejas está cheio de pessoas religiosas. E só você mesmo, diante de Deus, pode atestar se você de fato teve uma experiência de transformação com Jesus ou se você é só um religioso, uma religiosa. Religiosos vão à igreja. Religiosos dão ofertas. Religiosos fazem orações. Fazem caridade. Paulo diz que isto não é suficiente, porque ele também era um religioso e cumpridor da lei. Mas ele diz: o que para mim era algo muito precioso, era ganho, eu reputei o perda quando eu tive um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, tudo isso cai por terra. Você agora experimenta a verdadeira vida. É isto que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Você morre. Morremos para o pecado, então, como podemos continuar vivendo pecando? Paulo diz: como isso pode acontecer? É por isso que a igreja de hoje cabe muito bem às pessoas que estão com todas as suas práticas pecaminosas e até se sentem ofendidas se dos púlpitos os pastores os condenam de pecado. Falar de roubo para os ladrões é ofensa. Falar de promiscuidade para homossexuais, para lésbicas, para pessoas que estão vivendo a vida promíscua é algo inadmissível. O ser humano tem procurado dar um jeitinho para as pessoas se aceitarem como elas são, mas o apóstolo Paulo diz: não, você era um drogado, você morreu para as drogas, você era uma prostituta, você morreu para a promiscuidade, não importa a situação que você vivia, Jesus paga o preço do teu pecado, mas você tem que abandoná-los. Louvado seja o nome do Senhor. Morreu. Só tem sentido se um dia o Aloísio morreu. Só tem sentido se um dia você morreu. Ah, pastor, mas todos nós cometemos erros, sim. Somos seres errantes. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Seu pecado é recente? Seu pecado é repetitivo? Se o é, você não conheceu Jesus.
Porque quem conhece a Jesus peca. Mas você olha para trás, o seu pecado está lá atrás. Você escorregou um dia. Você cometeu adultério. Você caiu num deslize sexual. Você caiu num deslize de uma mentira. Você caiu num deslize qualquer, mas está lá atrás. Porque no texto bíblico que Paulo diz é: aquele que conhece a Jesus não peca continuadamente. Cair é do ser humano, levantar é de Deus. Porque quando você cai e confessa os seus pecados, Ele te perdoa. Mas quando você é constante nos seus pecados, não houve morte. O velho homem continua vivo. Esse velho homem, essa velha mulher precisa ser crucificado. E Paulo continua e nos diz: com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados, para ficarmos unidos a Jesus, fomos batizados na sua morte. Por que é que uma pessoa que crê em Jesus, ela é submetida ao batismo? O batismo pode fazer alguma coisa por você? Não. É como alguém que decide se casar, um jovem decide se casar com uma jovem, vice-versa, eles sobem o altar. O altar pode fazer alguma coisa por aquela pessoa? Não. O altar reflete aquilo que aconteceu dentro de você. Você sobe o altar numa cerimônia de casamento para dizer para todos: eu morri para mim mesmo, vou viver para essa pessoa. Quando você desce as águas do batismo, o batismo não vai fazer nada por você, mas você está dizendo para todo mundo: eu morri para mim mesmo, eu morri com Cristo, agora eu vou viver para Ele, eu vou viver para Jesus. Querido, são símbolos de uma aliança que você fez com Jesus. E você diz agora: aquele velho homem, aquela velha mulher, morreu, não vive mais. Agora é Jesus que vive aqui. É Jesus que vive. É isto que Paulo diz: vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Eu não vivo mais. Você continua tendo suas atividades, mas você agora tem novos princípios, você tem novos valores, porque a tua vida agora está ligada à vida de Cristo. O versículo 4 do capítulo 6 nos diz assim: quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. Jesus morreu e ressurgiu dentre os mortos. Eu morri e ressurgi dentre os mortos para viver uma vida agora completamente comprometida com Jesus. Isto é chamado na Bíblia de novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos no capítulo 3 do livro de João, quando Nicodemos procurou saber de Jesus: o que eu tenho que fazer para entrar no teu reino? As pessoas estão querendo saber o que tem que fazer. Jesus disse: não, já foi feito por você. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que morrer para si mesmo. Morrer para si mesma. Morrer para as paixões da carne que te prendem, que te escravizam. E agora Jesus vai te libertar para uma vida que jamais terá fim. Começa aqui, mas não se acaba jamais. Ele tem preparado algo mais para você. Algo novo para todos nós. Fomos batizados na sua morte. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado
pelo poder glorioso de Deus, assim também nós vivamos uma vida nova. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, você foi tirado dentre os mortos, porque esta geração corrompida e perversa para Deus está morta, está alienada dele, está seguindo o seu próprio caminho. E o caminho sem Deus, você sabe muito bem, é caminho de morte, é caminho de miséria, é caminho de desgraça. Pois se fomos unidos com Ele, por uma morte igual a dele, de Jesus, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. O que Paulo quer dizer é que quando Jesus ressuscitou, o corpo dele agora já era outro corpo, era um corpo espiritual. Paulo está dizendo para você que está me ouvindo, se você foi crucificado com Cristo, à semelhança de Cristo, você agora ressurgiu para uma nova vida, uma vida espiritual, pois sabemos que a nossa velha natureza pecaminosa foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Você entregou a tua vida a Jesus, e como Ele morreu para você, você agora tomou a decisão que Ele mesmo tomou: eu vou morrer para viver por Cristo Jesus, o meu Senhor. Não há alternativa, não há meio termo. Pois quem morre, diz o versículo 7, fica livre do poder do pecado. É preciso morrer para você ficar livre da escravidão. Se já morremos com Cristo, cremos que também vamos viver com Ele. Queridos, nós gostaríamos de ter uma vida aqui maravilhosa, sem dor, sem sofrimento, sem escassez de recursos, com toda segurança, sem envelhecer, sem morrer. Mas Jesus está dizendo para você: tudo isso eu tenho para você depois desta vida. Há uma outra vida que você não conhece. Há uma outra vida que você não conhece. Ei, lá não vai ter cadeiras de roda. Lá não vai ter muletas. Lá não vai ter hospitais. Não haverá presídio para distribuir Bíblias. A glória de Deus será conosco para todos sempre. Ele será o nosso Deus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isto que Paulo está dizendo. Vale a pena você tomar essa decisão. Eu vou continuar vivendo para mim mesmo essa vida que não leva a lugar algum? É necessário nascer de novo. Para nascer de novo tem que morrer. Morrer para si mesmo, morrer para as suas paixões. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá. Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, porque a morte não tem mais poder sobre ele. O que Paulo está dizendo? A morte não terá mais poder sobre todos aqueles que creem em Jesus. É por isso que João, o apóstolo, nos últimos capítulos do livro de Apocalipse, ele diz: ali não haverá mais morte. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. A sua morte foi
uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. Jesus morreu pelos nossos pecados e o sacrifício dele foi suficiente para todos e para sempre. E a vida que ele vive agora é uma vida totalmente para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Paulo está escrevendo àquela igreja em Roma e, por conseguinte, escrevendo a nós outros, vocês devem se considerar mortos. Mortos para o pecado. Mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus, mortos para esse mundo, mortos para o pecado, mas vivos diante de Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês. Essa é uma decisão que você toma. É uma decisão que nós tomamos. Por esta razão, Paulo diz: não permita que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. A natureza humana é má. A natureza humana vai nos conduzir para o mal, nos distanciar de Deus. Mas nós é que tomamos a decisão. E se morremos com Cristo, a nossa decisão precisa ser: eu vou viver para Cristo Jesus. Você vai enfrentar muitos obstáculos, porque tudo vai convergir para te distanciar de Deus. Tudo vai convergir para te esfriar na fé, para te desanimar de seguir a Jesus. Mas o apóstolo Paulo, chegando a um momento crucial, ele diz a partir do verso 13 assim: e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é correto. Entreguem-se a Deus cada dia mais. É por isso que aquela pessoa que quer seguir a Jesus, o crente em Jesus, ele tem que se entregar, tem que empregar a sua vida na obra do Senhor. Porque se você deixa de fazer isto, não vai faltar oportunidade para você fazer o que é mal. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei. Paulo está dizendo àqueles judeus aqui: olha, antes a lei acusava vocês dos erros de vocês. E vocês procuravam viver direitinho, porque a lei os acusava. Vocês não são mais controlados por lei. Vocês não são mais controlados por regras. Vocês agora têm livre arbítrio para escolher o que é bom. Vocês não são mais controlados por lei, mas são controlados pela graça de Deus. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é dado por Deus. É Deus que te deu esse privilégio. É Deus que te deu essa oportunidade de você tomar a decisão: eu quero seguir Jesus. Eu quero romper com essa escravidão que me cerca. Eu quero viver para Jesus, porque consciente que somos, que após esta vida, há uma outra, incomparável a esta.
E uma vida que não haverá mais morte. Uma vida que é eterna. Se você está me ouvindo, ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus, eu quero te desafiar a tomar esta decisão. Eu quero Jesus na minha vida e vou fazer o compromisso de viver para Ele eternamente. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.